meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Ela me fala cada dia, me fala cada dia do meu Salvador. Ela me ensina com certeza, me ensina com certeza o caminho pro céu. Nela eu aprendo dia a dia, aprendo dia a dia a andar com Jesus. Galerinha, explorador! Gostou do cântico? Poxa, neste cântico diz que a Bíblia me ensina o caminho do céu. Ela dá a localização exata de onde o céu está e como chegar lá. Fiquei pensando agora. Localização. O tema de hoje, galera, é localização. Mas eu confesso que eu também tenho muita dificuldade de me localizar. Mas será que todas as pessoas sabem o que significa a palavra localização? Peraí que eu vou te explicar. É a ação ou o efeito de se localizar, se situar, ou seja, instalar-se em um determinado lugar e espaço. Criançada, e para a gente se localizar, você precisa de um ponto de referência. Às vezes você se localiza no seu bairro, por exemplo, pela loja de doces. Às vezes você diz, olha, eu moro perto da escola. Então, a escola acaba sendo um ponto de referência. Às vezes você se localiza pelo shopping. Você pode se localizar por um parque. Você sabia que a gente também consegue se localizar nas épocas, por exemplo, da história pelo nascimento e pela morte de Jesus? Com certeza você já ouviu falar antes e depois de Cristo. Realmente, essas informações nos ajudam a nos localizarmos no espaço e no lugar. E eu fiquei pensando, explorador, como é que eles faziam antigamente para se localizar neste livro fantástico? Como assim, exploradora Kari, eles precisavam se localizar? Deixa eu te explicar. Há muitos e muitos. Lembra quantos anos levou para a Bíblia toda ser escrita? 1.600 anos? Naquela época, não era uma coleção de livros como nós temos aqui. Naquela época, cada livro era escrito num pergaminho ou num papiro. Lembra? Vídeo anterior. Papiro era um material feito de plantas do rio Nilo e o pergaminho era um material feito com peles de animais. E cada papiro ou cada pergaminho continha todo o livro, por exemplo. Se eu quisesse viajar e levar 2 livros da Bíblia, vamos dizer que seriam os 2 primeiros, Gênesis e Êxodo, eu teria que levar 2 pergaminhos comigo. E olha, era muito difícil se localizar, porque quando você abre a sua Bíblia hoje, você consegue achar todos os livros desta grande coleção. Você consegue achar a divisão do Antigo, do Novo Testamento. Você consegue achar dentro da sua Bíblia o que é capítulo, o que é versículo. Mas olha, nem sempre foi tão fácil assim. A primeira coisa que homens precisaram fazer para que a gente pudesse ter a Bíblia à disposição era descobrir quais dos livros que tinham sido escritos eram livros inspirados por Deus. E como é que eles fizeram isso? Você já ouviu falar do cânone? Bem, cânone era um método utilizado para que eles pudessem descobrir, verificar se aquele livro que eles estavam lendo, que contavam e falavam sobre Deus, era realmente inspirado por Deus. Para isso, eles tinham alguns critérios para dizer se aquele livro era verdadeiro ou se era falso. Se vinha de Deus
Mas, cânone, o que é um cânone? Bem, outra palavra com termo grego que significa régua ou vara de medir. E olha, não é a vara que você encontra lá da planta, da árvore que está lá no seu quintal, no quintal do vovô, no quintal do seu tio. Não é esse tipo de vara. Esta vara aqui, ó, é como se fosse uma cana de açúcar. Pois é, ou régua de medir. Mas será que era assim que eles faziam? Pegavam a régua ou a vara, colocavam de frente com um pergaminho e mediam para ver se aquele livro tinha altura ou a medida suficiente para ser um livro inspirado por Deus? Era só uma figura de linguagem. Por isso que eu expliquei que era exatamente a maneira pela qual eles olhavam, debatiam, conversavam e diziam se aquele livro era de Deus ou não era de Deus. E agora comecei a ficar bugada, criançada. Quais eram os critérios? Isso vale a pena perguntar. Você sabe me dizer quais são os critérios que eles tinham para dizer que aquele livro pertencia a Deus ou não? Espera aí que eu já te respondo. E aí, galerinha, já descobriu? Teve tempo de pesquisar, explorador? É muito simples. Eram 3 critérios. O primeiro critério que eles utilizavam é que o livro que estava sendo analisado, que iria ser reconhecido como um livro de Deus, tinha que ser um livro escrito por uma pessoa que conhecia Deus, tinha relacionamento com Deus, como, por exemplo, um profeta, um apóstolo, ou muitas vezes alguém que acompanhou um apóstolo, como Marcos. Esse era o primeiro critério. O segundo critério é que o livro que eles estavam verificando, reconhecendo se era de Deus, não podia contradizer os livros que já tinham sido aceitos. Ou seja, se aquele livro dizia algo errado ou contra uma ordem que Deus deu num livro anterior, ele seria descartado. Esta era a segunda característica. A terceira característica, que era fundamental, era que todos aqueles que estavam lendo, que estavam ali verificando se era verdadeiro ou falso, eles todos tinham que concordar que aquele livro era inspirado por Deus. Se uma pessoa dissesse não, eu não aceito, aquele livro seria descartado. Você pensa que era fácil? Todo mundo tinha uma opinião para dar. Para todos eles dizerem que sim, este livro é verdadeiro, eles tiveram que pensar muito, estudar muito e, olha, ficar prestando atenção em todos os livros para que chegassem todo mundo ao mesmo entendimento que todos os 66 livros que nós temos na nossa Bíblia são livros inspirados por Deus. E aí temos então o cânone fechado. O que é o cânone fechado, tia Cássia? Exploradora Cássia. O cânone fechado significa que a Bíblia que nós temos hoje, nenhum livro será retirado e nem acrescentado na Bíblia. Mas aí eu fiquei pensando, bem, se eu preciso descobrir o caminho do céu, eu precisava entender que aquele livro que eu estou lendo realmente foi dado por Deus, que é Ele que está me dizendo como chegar lá. Isso a gente já conseguiu com o cânone. E aí eu fiquei pensando, quantos livros nós temos? E por que eles são tão importantes? Quem foram os autores? Como é que eu classifico isso? Para isso nós temos uma música para te ajudar. Cantaremos todos juntos 5 livros de Moisés. E os livros de Moisés são os livros da lei. São Gênesis e Êxodo, Levítico e Números. E por fim Deuteronômio, que
Testamento, exploradora K? Ele tem uma classificação? Claro que sim, explorador. Temos aqui, ó, os evangelhos, temos um livro histórico, temos as cartas de Paulo às igrejas, temos cartas gerais e o livro profético. Mas você sabe onde se encaixam esses livros nessa classificação? Se você não sabe, galera, é só cantar. E a música é muito simples, é assim. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse de João. E olha, todos os 27 livros do Novo Testamento nós encontramos nesta classificação. Poxa, fala a verdade, cada dia, quanto mais eu estudo, mais fácil fica de me localizar dentro da Bíblia. Este livro fantástico. E aí, acabei me fazendo uma outra pergunta. E eu quero perguntar para vocês, já que nós estamos no quadro de perguntas. Poxa, já sei que todos os livros que estão na Bíblia são dados por Deus. Já descobri que cada livro tem uma classificação no Novo e no Antigo Testamento. Mas será que quem foi que descobriu ou inventou a divisão da Bíblia por capítulos e versículos? Se você prestou atenção no começo do vídeo, você se lembra que cada livro era escrito num único rolo? E ele não tinha versículo 1, versículo 2, capítulo 1, capítulo 2. O texto era dividido apenas por pontuação, por vírgula ou ponto final. Era muito difícil para as pessoas que estudavam a Bíblia encontrar referências, se recordar de citações, de palavras que estavam em outros livros. Foi então que Deus providenciou pessoas, homens, para que pudessem fazer essa tarefa tão difícil. Você pensa que foi fácil? E olha, demorou muito, galerinha. Porque só lá no século XIII, Stephen Langton, ele era um professor de uma universidade em Paris. E depois de muito tempo, ele acabou sendo arcebispo de Cantuária. Tem toda a história na internet, você também pode pesquisar, tá bom? Ele, então, dividiu a Bíblia por capítulos. Ufa, facilitou muito, porque agora você poderia ter capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. A leitura ficaria mais fácil, mas os versículos ainda não estavam separados. Você tinha um capítulo e todo o texto só era dividido por vírgula e ponto final. 300 anos depois, em 1551, Robert, o nome dele é difícil, gente, Robert Estienne, eu acho que é assim, a tia Cássia, a exploradora Cássia, está falando aportuguesado, tá? Mas é difícil mesmo a pronúncia. Só em 1551, ele dividiu o Novo Testamento em versículos. Só que ele só dividiu o Novo Testamento. E aí? O que aconteceu com o Antigo? Galerinha, eu não disse que Deus já tinha providenciado pessoas? A história não me diz. Mas diz que séculos antes, alguns copistas... O que é um copista? É uma pessoa que copia, tá? Você às vezes vai fazer trabalho na sua casa, você não copia o trabalho do amigo? Eu espero que você estude também, não só copie, tá bom? Mas você não copia um desenho? Isso é um copista. Então, alguns séculos antes, alguns copistas judeus, eles já tinham dividido todo o Antigo Testamento em versículos, mas não em capítulos. Então, Robert, olha, gente, foi fantástico o que aconteceu com ele. Ele foi usado por Deus para facilitar
vida, porque imagina só quanto trabalho os copistas tinham. E esses copistas, eu e você conhecemos, não com esta palavra. Copistas. Mas em muitas histórias bíblicas, você já ouviu falar sobre os escribas. E é exatamente o que um escriba faz. Ele copia textos da palavra de Deus. E olha, gente, o trabalho deles era um trabalho muito sério, porque eles eram homens muito dedicados a copiar fielmente, quer dizer, sem falha, sem erro. E eles, olha, tinham que aproveitar ao máximo o pergaminho ou o papiro, porque eram materiais muito difíceis de encontrar. E eles sempre tinham trabalho, porque o papiro, por ser um material muito delicado, ele se estragava facilmente. E para que as famílias que viessem a ter filhos e netos também pudessem ter cópias da palavra de Deus, sempre tinha que ter um copista para estar escrevendo o que Deus tinha ordenado ao povo. E uma curiosidade muito legal, criançada, é que eles respeitavam muito o nome de Deus. Como é que eu sei disso? Bem, a história me conta que eles tinham uma tradição, eles tinham um costume. Todas as vezes que eles estavam escrevendo a palavra de Deus, copiando trechos da palavra de Deus, quando eles encontravam o nome de Deus, eles faziam algo muito interessante. Eles trocavam de roupa, eles tomavam banho e só depois disso eles escreviam o nome de Deus. Aí você me pergunta, por que, tia Cássia? Por que a exploradora Cássia? Muito simples. Eles sabiam que o nome de Deus é um nome santo, um nome puro, que não deveria ser escrito, copiado de qualquer jeito, de qualquer maneira, como se eles sabiam que eles eram pecadores, e eles sabiam quanto era santo o nome de Deus, para que de qualquer maneira fosse escrito. Poxa vida, você viu só quantas pessoas trabalharam para que eu e você pudéssemos nos localizar na Bíblia? O trabalho não tinha acabado ainda não, gente. Sabe por quê? Porque em 1553, lembra do Robert Estienne? Ele tinha feito a divisão dos versículos. Os copistas tinham feito a divisão dos versículos, mas só do Antigo Testamento, e não tinha capítulo. Lembra de Stephen? Stephen só tinha dividido os capítulos. Então Robert, um cristão muito inteligente, ele juntou tudo. Ele juntou o que Stephen tinha feito, a divisão dos capítulos, pegou o que os copistas judeus tinham feito no Antigo Testamento, e ele pegou tudo o que ele tinha feito do Novo Testamento com a divisão dos versículos. Robert, ele publicou a primeira Bíblia em francês. Galera, hoje a divisão que nós temos, essa facilidade de nos localizarmos na Bíblia, é graças a homens que Deus usou para que pudéssemos nos localizarmos, encontrarmos o caminho para o céu. Pensa que foi fácil para chegarmos até aqui? Não. Por muitas vezes, se você ler a Bíblia, você vai ver que muitas pessoas esqueceram os mandamentos. Partes da Bíblia foram escondidas. Algumas foram até queimadas. Mas sabe o que aconteceu nesse período todo? Deus, ele não mudou. E ele manteve a sua palavra. A palavra de Deus foi preservada até hoje. E sabe por que é fundamental? Porque através da palavra de Deus, nós conseguimos conhecer quem é o nosso inimigo, que é o mesmo inimigo de Deus, e o nome dele é Satanás. Através da palavra de Deus, nós também podemos perceber que o nosso Deus, ele nos conhece. E ele nos deixou promessas maravilhosas, e é ele que nos ajuda nos momentos que precisamos. Deus, ele não muda, e a sua palavra também não. Sabe quem me garante? É justamente a Bíblia.
Olha só o que o profeta Isaías escreveu. Em Isaías, capítulo 40, agora eu consigo me localizar, ó, no versículo 8, diz assim: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. E sabe por que permanece eternamente? E por que ela não muda? Porque quando eu leio a Bíblia, eu aprendo que o nosso Deus, ele é imutável. Fala a verdade, não é fantástico?